Então, Você acha que falta um treinamento para o pessoal, para essa linha de construção civil no geral? com certeza. É que eu acho que, assim, Bom, eu conversei com bastante pessoas aqui e muitas pessoas chegaram na mesma conclusão de que hoje falta um pouco, assim, dos novos profissionais também quererem entrar na construção civil, né? E isso é um ciclo, né? Eu vejo que a grande maioria que tá como pedreiro, mestre, que é o responsável mesmo, ele já tem uma certa idade, a grande maioria, né? São poucos jovens que querem dar conta no dedo, sim. Jovem mesmo que tem interesse de, nossa, eu vou estudar isso. E eu acho que não só no mercado de construção, no mercado geral, todos esses mercados que é mão de obra mesmo, é, tá com dificuldade, né? Por conta disso, que nem acho que marcenaria, a questão de obra mesmo, no geral mesmo, tá com dificuldade, né? Que eu acho E que também tem que ser melhor remunerado, né? Pra você. Pô, não é fácil, não né? E é. aí a galera quer Tanto ficar que barateando. eu acho até que os profissionais que são melhores remunerados, né? Alguns, por exemplo, hoje eu vejo que os profissionais que investem mais em acabamento são melhores remunerados do que o que mexe com o bruto, né? O bruto ali, né? Terra, enfim, fundação. Uhum. Por conta disso, porque é uma coisa mais visada, né? Eu vejo assim, por exemplo, tem muita gente que não liga como que vai fazer a casa. Mas o acabamento, a pessoa tá ali no pé. Mas é que é uma coisa que aparece mais, né? Então, É o que assim. aparece. Então, mas, por exemplo, se você tem um mestre de obra excelente ali, que tá fiscalizando como tá sendo feita Uhum. a encher sua laje, é o cara que tá lá fazendo, que tá pagando por diária, enfim, que tá Sim. lá batendo massa. Então, aí, esse daí você não precisa ter uma qualificação específica, né? Uhum. Aí precisa ser bem remunerado pro cara não faltar no trabalho, pro cara querer evoluir, fazer outras coisas, enfim. Sim. Esse tipo de coisa, mas o acabamento, ele aparece. E fora que também a pessoa fica muito brava porque, sei lá, pagou caro no revestimento pro cara ir lá e instalar de qualquer jeito. É. Aí é complicado, né? Não, é extremamente complicado. Mas assim, eu vejo que o mercado ele não se movimenta muito para esse caminho também de treinamento, né? Tipo, pelo menos eu não vejo as pessoas, pelo menos o meu ciclo, né? Até eu brinco que isso daqui é uma quebra de bolha, né? Que, por exemplo, esse mês eu não conhecia nenhum dos profissionais e isso é legal. Eu tô conhecendo você hoje. Uhum. E é legal porque assim, às vezes as bolhas, né, são tão diferentes que cada um vive de um jeito, né? Tem a Sim. sua vamos dizer, mas reforma. Hoje eu tô num momento diferente, né? E é legal isso daí, mas é o que eu quero dizer no final das contas, que existe algumas dificuldades que enquanto ninguém perceber, não vai existir uma Uhum. solução, né? Sim. Então eu acho que se a gente. Eu vejo muito bem isso daí, seguir nesse caminho de não tem treinamento, as pessoas, né, jovens não se inserir no mercado que a gente precisa, né? A gente tá falando do nosso mercado porque é o que a gente vive. Mas talvez daqui para frente seja cada vez maior a dificuldade, né? Sim, eu fico. Os caras que trabalham junto comigo, assim, que nem tem um pintor que parou de trabalhar agora. Uhum. E ele é excelente e eu, tipo, não, pelo amor de Deus, sabe? Mas porque era complicado. A turma que trabalhava para ele não conseguia pessoal qualificado. Uhum. Mas assim, de 10, 9 falam da mesma questão de mão de obra. É. E eu vejo até pessoas pagando, querendo pagar bem e não vai, assim, sabe? Mas é que são poucas, né? Não é muito. São poucas, eu concordo com você. E também é isso, né? Muita gente também não sabe cobrar, né? Isso daí é um problema geral do mercado. É, Por exemplo, você vai pagar bem, como que você vai pagar bem, sendo que muitas vezes você não cobrou certo sim, e você tá ali meio que na obra para não ter prejuízo. Você tá ali só para colocar o pessoal, a sim. galera para trabalhar. Às vezes o pessoal é registrado, ele tem que pagar de qualquer maneira. Então, tem É. várias situações assim, né? Então o mercado ele é meio complicado essa questão. E isso daí é treinamento também, porque você veja bem, se o profissional que hoje, que seja autônomo, que seja, ele não teve um treinamento básico de como que ele cobra, como que funciona o mercado, enfim, na parte de empreendedorismo, como que ele pode chegar no melhor resultado para ele viver disso, ele já é um problema, né? Porque e você depende dele muitas vezes para terminar aquela obra e ele depende de X pessoas e se a engrenagem não funcionar da melhor forma, né, ninguém vai andar. Sim, com certeza.
E aí eu fico enchendo o saco deles pra eles fazerem treinamento, que é o que eu consigo fazer, eu nem sei como. Mas eu vejo que a grande maioria que investe no treinamento ali, tá antenado no mercado, acaba ficando fora da curva mesmo, né? Uhum. Por exemplo, hoje em dia, eu tenho uma dificuldade. Por exemplo, eu tô com uma obra que tem um monte de situações de porcelanato, né? Esculpido e tal. E, assim, sei lá, mandei pra 6 pessoas, uma apareceu na obra pra fazer orçamento. Uhum. Né? Não, nem apareceu na obra pra fazer orçamento. Daí já é complicado mesmo. Entendeu? Então você percebe o quê? Ou a pessoa tá muito ocupada, né? Ou pra ela, né? Tanto faz. Não Então vai você rolar. começa a ficar preocupado, né? Você fala, caramba, né? E, enfim, então eu começo a valorizar o que apareceu na obra e falo, vamos com esse daqui, porque é o que tá Então, levando em você consideração. vê, até por isso, você acha que como que eu vou conseguir pegar mais obras ao mesmo tempo se eu não tenho, tipo, se acaba as pessoas pra eu indicar, sabe? Exatamente. Então, tem isso também. Eu vejo muito esse problema também. Tipo, o mercado, assim, os que são bons, eles, na grande maioria deles, estão com trabalho, né? Não estão pescando por aí, né? Com fila, inclusive. Então, assim, a gente tem que meio que treinar mais pessoas, não tem pra onde correr mais. Porque... se você souber a solução disso aí, você me avisa. Porque... mas é um problema isso daí. Eu vejo que, por exemplo, é porque que hoje eu aposto mais no steel frame. Porque é muito mais fácil eu treinar uma pessoa pra parafusar do que uma pessoa pra sentar ou, né, subir uma alvenaria. É muito mais difícil. É muito mais difícil. É verdade. Eu mesmo já tentei várias vezes. Pra falar, não, deixa eu subir isso daqui pra ver. Você tentou fazer parede? Da hora. Eu falo, caramba, isso daqui não é pra mim, não. Talvez uma coisinha ou outra ali eu faço, mas... Então, e você tá vendo como é difícil? Não, e é difícil. E aí a pessoa tem que valorizar. Não, então, eu não falo, né? Nesse momento, todos, assim, quando eu falo falta mão de obra, às vezes a pessoa leva pra esse lado de desvalorização, né? Infelizmente, não se paga tanto quanto merece. Porque é um trabalho totalmente artesanal, né? É um trabalho que, assim, que ele precisa ter um carinho ali pra subir. E eu já tentei mesmo subir uma alvenaria e tal. Subir no máximo, sei lá, uma casinha de cachorro, por exemplo. De alvenaria ali. E, enfim, aí ficou bom até, mas deu trabalho. Pra subir uma casinha de cachorro, sei lá, tinha um metro e pouquinho. Sabe que meu primeiro projeto foi uma casinha de cachorro? Então, eu falo assim, não é possível, né? E daí a gente tem que valorizar mesmo, por exemplo. Eu vou na obra e falo, caramba, por exemplo, essa semana eu tava rebocando uma viga, assim, que ela tava, sei lá, 6 metros de altura, pra mais de 6 metros de altura, e ela era flutuante. Então eu tinha que montar andaime. Eu mesmo nunca queria subir num andaime, 6 metros de altura e ficar alisando parede. Eu nunca faria isso. Mas eu tenho que valorizar quem faz. Tá lá. Tá lá, ele ficou uma semana pra fazer toda a viga, porque é uma viga, querendo ou não, ela é flutuante, tem os 4 lados pra fazer, e você tem que pensar ainda que ela é contínua. Então tem que estar alinhada desde o começo até porque a você ponta. vai assim... Não, é uma fachada de, sei lá, dá 10 metros de fachada. Então qualquer coisinha já aparece já ali, aparece. Né? Então você começa a ver, caramba, eu não faria isso nunca na minha vida. Sim. Aí, e às vezes detalhes de coisas. Eu tenho o meu empreiteiro lá, que é o Joab, ele tem toque, né? Na verdade. E aí outro dia, tipo, uma vez ele tava fazendo uma obra lá pra mim, que ele tava assentando o piso do banheiro. E aí ele me ligou e falou, Larissa, olha, não tá batendo aqui o rejunte, né? Aí ele tentava me explicar e eu não tava entendendo. Eu falei, Joab, vou ter que ir aí pra ver o que é que você tá falando. E aí, tipo assim, ele queria que... porque tinha um dente, assim, né, no box. E aí ele queria que o rejunte de lá batesse certinho com o rejunte do outro lado da parede. Nossa. Sendo que tava batendo com o piso ali, o piso tava deitado, então não ia, sabe, fazer... Eu falei, Joab, quem se importa com isso? Ele, não, eu sei que não tá... Ele, uma parede tá aqui, a outra tá aqui, tipo, sabe? Não tem problema não tá batendo. Ele, não, tem que tá batendo. E não sei o que, meu Deus do céu, mais noiado que eu, sabe? Mas, caramba, e nesse nível. E aí eu dou graças a Deus deles estarem na minha vida, assim. Hoje eu falo que, eu brinco, né, com o pessoal, assim, que pra mim... profissional bom, ele não precisa ser só muito bom ele precisa ser preocupado. Uhum. No sentido de,
meu trabalho, eu preciso mostrar que eu, né, que eu consigo fazer ali da melhor forma possível. Tem gente que não é preocupado. Tem gente que chega Sim, lá e faz, só faz. sim. Aí, putz, não se preocupou. E na óbvio, se você não se preocupar antes com as coisas, não vai pra Dá. frente. Dá muita cagada. É. Pensa, ó, vai colocar um revestimento, você tem que pensar onde vai a primeira peça, onde vai dar recorte, se tá dentro do esquadro tudo. Mas Imagina, tem é. gente que só sai colocando só. Aí você vai passar uma tubulação de esgoto, que seja. Você tem que pensar onde tem inclinação e tal. Então, e é por isso que você tem que estar na obra todo dia. É. Porque às vezes você coloca tudo isso, ai, lindo, lá no desenho do executivo. E muita gente E aí a só vê galera o não acabado, olha. né? Hã? Muita gente só vê o acabado, só vê foi É. fácil. E dá um Não. puta trabalho antes Não, mas de... às vezes você tá lá fazendo um desenho todo detalhado, não sei o que, a pessoa nem olha. Então, Vou te falar que principalmente a parte hidráulica, quase ninguém olha. Só vai olha e vai fazendo ali. pois Tem é. que pegar no pé daí. Então, daí por isso que você tem que estar lá presente.